Olá, mulheres empoderadas! Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Entramos hoje no capítulo 9, áudio 35. Uma filha sem rivais. O tirano morre e seu governo acaba. O mártir morre e seu governo começa. Soren Kierkegaard. Esta mulher desafiou o governador mais perverso e poderoso do mundo. Fez uma apresentação forte do evangelho que foi considerada incomparável. Foi espancada, tentada e torturada de todas as formas imagináveis, e ainda assim permaneceu firme no evangelho, com seus amigos e com o Senhor. Foi presa, mas seu alcance não pôde ser contido. Era solteira, mas longe de ser sozinha. Foi contada entre os apóstolos, e os historiadores da igreja primitiva dizem que seu ministério foi inigualável em sinais e maravilhas. Você deve estar se perguntando, por que não a conhece? Eu entendo. Eu mesma só a conheci recentemente. Ela é uma de muitas mulheres que foram as mães da igreja cujos nomes foram enterrados nas areias do tempo. Ao longo da minha vida, ouvi sussurros das suas façanhas. Eu queria encontrá-la. Não estava contente por ela permanecer como um rumor. Então, busquei em fontes na história da igreja até encontrá-la. Durante minha busca, liguei para estudiosos da Bíblia, pesquisei na internet e comprei livros. Quando descobri o nome dela, fui capaz de juntar peças suficientes para torná-la conhecida. Como agora sei mais a respeito dela, acho correto que você a conheça também. O nome dela é Fotina, às vezes Fotine. Seu nome é grego e significa iluminada. Foi o mesmo adotado por ela quando foi batizada na fé cristã. Assim, como ele fez com todos nós, Deus encheu seu mundo com uma revelação de luz. Cristã devota, Fotina era contada entre aqueles que se reuniam no cenáculo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles com poder, ela estava lá. Uma língua de fogo repousou sobre ela, e ela foi cheia com o Espírito e começou a falar em outra língua. No Pentecoste, Fotina recebeu a missão de pregar o Evangelho aos confins da terra. Nossa corajosa irmã deixou para trás tudo o que representava seus limites e o conforto da vida que ela conhecia, e viajou à distante terra da África. Ela não foi sozinha, levou boa parte da família com ela. Seu encontro com Cristo significou uma transformação tão irresistível em sua vida que tanto seus filhos quanto todas as suas 5 irmãs também se converteram. Fotina, seu filho José e suas irmãs foram para as partes mais longínquas do mundo conhecida na época, assim como Jesus ordenou em Atos 1:8. Na África, todos trabalharam fielmente espalhando o Evangelho de Cristo em Cartago e produzindo frutos incríveis. Quando as boas novas os alcançaram, Nero, o imperador louco, estava prendendo e perseguindo os cristãos em todo o seu território, e Fotina buscou a sabedoria de Deus. Jesus apareceu a ela em sonho e a instruiu a ir a Roma e confrontá-lo. Então, em vez de fugir de Neto, eles foram direto para o olho do furacão. Imediatamente, Fotina, seu filho e suas irmãs embarcaram para Roma na companhia de um grande contingente de cristãos cartaginenses. Eles foram advertidos de que poderia haver consequências graves se escolhessem abertamente viver sua fé cristã, e foram aconselhados a adorarem secretamente. Aqui está uma conversa entre seu filho Vitor, que servia como soldado romano, e um oficial chamado Sebastian. Vitor, eu sei que você, sua mãe e seu irmão são seguidores de Cristo. Como amigo, eu o aconselho a se submeter à vontade do imperador. Se você informar onde há cristãos, irá receber riquezas. Eu irei escrever para sua mãe e seu irmão, pedindo para não pregarem sobre Cristo em público, que eles pratiquem sua fé em silêncio. E Vitor respondeu: eu quero ser um pregador do cristianismo como minha mãe e meu irmão.
Sebastian disse: "Oh, Vitor, todos nós sabemos quais sofrimentos aguardam você, sua mãe e seu irmão. Quantos ainda iriam praticar sua fé abertamente se soubessem que sua decisão significaria um sofrimento garantido?" Mais tarde, Vitor tomou partido junto com sua mãe, seu irmão e suas tias. Aqui está uma parte do mesmo documento citado anteriormente, que nos permite acompanhar sua primeira audiência com Nero. A chegada e as atividades de Fotina levantaram curiosidade na capital da cidade. "Quem é esta mulher?" eles perguntaram. "Ela chegou aqui com uma multidão de seguidores e prega sobre Cristo com muita ousadia." Os soldados receberam ordens de levá-la ao imperador, mas Fotina se antecipou a eles. Antes que pudessem prendê-la, Fotina com seu filho Josefe e seus amigos cristãos foram até Nero. Quando o imperador os viu, perguntou por que vieram. Fotina respondeu: "Viemos para ensiná-lo a crer em Cristo." O imperador louco do Império Romano não a assustou. Ela queria convertê-lo. Como era de se esperar, Nero não foi nada receptivo. Ele ordenou que aqueles que se alegassem estar nas mãos de Jesus tivessem as mãos espancadas com barras de ferro. Os guardas levaram Fotina e todos em sua companhia para serem espancados por sua imprudência. Nas 3 horas seguintes, suas mãos foram brutalmente espancadas com barras de ferro, mas os cristãos não sentiram dor e cantavam salmos enquanto os torturadores ficavam exaustos. Nenhum dos seguidores de Cristo tinha ao menos uma marca nas mãos. Quando Nero descobriu que o espancamento não surtiu efeito neles, ele os prendeu e desenvolveu um plano para converter Fotina e os outros a mudarem de ideia. Dessa vez, sua intenção era convencê-las com gentileza a fazerem a vontade dele. Ele pediu 6 tronos organizados em uma grande sala de banquete. Diante desses tronos, ele preparou todos os costumes das riquezas romanas diante das irmãs. Eles não economizaram na preparação de uma coleção que iria apelar para a alma feminina. Além do ouro e da prata, havia joias e ornamentos magníficos diante de cada mulher. Essas riquezas e uma vida de facilidade e beleza poderiam pertencer a elas se simplesmente renunciasse sua fé cristã e oferecesse sacrifício à divindade romana. A fim de persuadi-las a esse fim, ele comissionou a própria filha, Domina, para agir como sua representante. Quando Domina entrou na sala, cumprimentou Fotina calorosamente e durante seu cumprimento mencionou Cristo. Fotina a interpretou como sendo uma companheira cristã e, após abraçá-la, compartilhou abertamente o amor transformador e a maravilha de seu Cristo com alguém que ela presumiu ser uma irmã. Domina se soltou do abraço, mas em vez de refutar Fotina, ela se converteu ao cristianismo. Mas ela não estava sozinha em sua conversão. Suas servas se converteram também. Quando ouviram a ousada pregação do evangelho pelas irmãs, então Fotina instruiu Domina e suas servas a tirarem todas as riquezas do cômodo e a distribuírem livremente entre os pobres que encontrassem nas ruas de Roma. Domina foi batizada e recebeu um novo nome. Nero ficou furioso. Ele ordenou que Fotina, suas irmãs e seus filhos fossem enviados para morrerem queimados. Ele tinha construído uma grande fornalha, mas quando eles foram lançados ali, não se queimaram. Depois Nero ordenou que fossem executados por envenenamento. Quando o veneno chegou, Fotina se voluntariou a ser a primeira em sua equipe a beber. Mas as toxinas não tinham efeito nela e nenhum dos cristãos. Então, aquele que Nero enviou para envenená-los se converteu a Cristo. Eles permaneceram presos por causa da fé, e nos 3 anos seguintes foram espancados e sujeitados a todo tipo de tortura que o imperador perverso era capaz de inventar. Porém,
Quanto mais ele os oprimia, mais sua fama crescia. A notícia da fé e do poder deles se espalhava pela capital do império. E durante o tempo que passaram na prisão, a própria cela foi um lugar de adoração. Cidadãos romanos vinham regularmente às celas dos crentes para receberem oração e ouvir sobre o Evangelho. Por 3 anos, a mensagem de Cristo continuou se infiltrando em Roma através dos confinamentos da prisão, e muitos creram. Nero chamou um dos seus antigos servos, a quem aprisionou, e o homem reportou tudo o que estava acontecendo. Nero ordenou a decapitação imediata de todos os cristãos que estavam na prisão. A única exceção era Fotina. Ele esperava quebrar sua determinação através do luto e do isolamento. Então, a tirou da prisão e a lançou em um poço profundo, escuro e seco. Alguns relatos dizem que primeiro ela foi severamente açoitada. Ele a deixou lá por semanas, no que parecia ser um túmulo aberto. Ela estava completamente sozinha. Esses foram dias difíceis para Fotina e ela chorou. Mas não pela perda dos seus amados. Ela sabia que eles haviam sido libertos de toda forma de prisão terrena e já haviam sido recebidos na recepção celestial. Ela ficou aflita por ter sido negado a ela o privilégio de ser martirizada junto com seus filhos e irmãs e, portanto, ter roubado sua coroa de Marte. De tudo o que li, poderia parecer que esse período de tempo foi o mais difícil para ela. Todos os relatos históricos que li mencionam essa época no poço. Em um relato consta que ela morreu nas profundezas do poço seco, não em desespero, mas por escolha. Assim como Estevão, ela contemplou seu Salvador em um sonho e entregou o seu espírito. Outros registros escritos diziam que ela foi retirada do poço após um longo período de tempo, e depois de um sonho em que Jesus apareceu a ela, ela foi liberta da vida enquanto estava na prisão. De qualquer forma, a vida dessa mulher era um poço profundo de água viva que nutria e refrescava inúmeros outros. Os mártires dos dias modernos. Fotina não produziu admiradores ou fãs. Sua vida produziu testemunhas e mártires. Essa mulher tinha algo que eu desejo. Ela tinha algo que todos devemos querer nos dias que estão diante de nós. Uma determinação inabalável. A frequência da igreja aumenta quando o mundo olha favoravelmente para os cristãos. Mas os discípulos comprometidos nascem em épocas de dificuldade. O renomado historiador católico Christopher Henry Davison explica: a igreja cresceu sobre as sombras de barras executoras e machados, e todos os cristãos viveram no perigo de tortura física e morte. O pensamento do martírio coloriu todo o cenário do cristianismo primitivo. Mas não era apenas o medo, era também um ideal e uma esperança. Como o mártir era um verdadeiro cristão, ele era o campeão e o herói da nova sociedade e de seu conflito com o antigo. E até os cristãos que falharam no momento da provação, chamados de lápice, olhavam para os mártires como seus salvadores e protetores. Vivemos em uma época cheia de grande perversidade e violência. Todas as vezes que eu penso que não pode piorar, piora. Os cristãos ainda estão sendo martirizados hoje, e em vez de atrocidades, a resposta do nosso mundo revela uma postura de indiferença. Fico com meu coração partido, mas de nenhum modo surpresa. Recentemente, nos Estados Unidos, estudantes cristãos foram martirizados por sua fé quando um atirador atirou sistematicamente na cabeça daqueles que professavam a Cristo e na perna daqueles que não o seguiam. Em vez de chamar isso de um crime de ódio, a mídia chamou isso de um problema de controle de armas. Se a Bíblia foi interpretada corretamente, então alívio e libertação não virão de nenhum dos líderes desse mundo.
Mas não significa que nós devemos permanecer em silêncio diante da escuridão. Assim como Fotina não ficou, devemos ser uma revelação viva e ativa. De 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cristãos de outros países são degolados e os vídeos dessas atrocidades são enviados como um aviso global para todos aqueles que ousarem se chamar de o povo da cruz. Com essa designação, eu tenho de pensar que os criminosos se lembram de quem nós somos, mas nós esquecemos. Não muito tempo atrás, muçulmanos militantes irromperam na reunião de cristãos em uma das universidades do Quênia e assassinaram todos aqueles que estavam reunidos na oração da manhã. Depois, os militantes puxaram os alunos dos dormitórios e hostels e, sob a mira de armas, questionaram sua fé. Novamente, aqueles que tiveram coragem de se identificar como cristãos levaram um tiro. Quase 150 pessoas foram mortas, com muito mais feridos. A organização que conduziu o ataque se gabou em seus canais de mídia de que isso era apenas o começo e continuou a garantir ao povo da cruz que haveria mais por vir. É hora de nos prepararmos para sofrer por Cristo. É melhor mantermos nosso coração pronto para dar uma resposta e estar preparadas para sofrer do que ser pegas de surpresa e negá-lo. Precisamos ter a mesma perspectiva que os discípulos em Atos 5, do versículo 41 ao 42 disse. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Você já conheceu alguém que tenha sido espancado em razão de sua fé em Cristo? Você já falou com alguém que se alegra por ter sido digno de sofrer desonra por esse nome? Eu já. Esses santos têm uma pureza radiante dentro e ao redor de suas vidas, não porque foram açoitados, mas porque encontraram Jesus durante o sofrimento. Eles são coroados com uma graça que eu ainda não conheço. Aqueles que conheci trabalham em campos onde ser um cristão coloca suas vidas em risco. Eles vivem no perigo quase diariamente. Normalmente, esses são meus irmãos e minhas irmãs que trabalham para traduzir nossos livros. A verdade é que aquilo que eu escrevo com segurança, eles traduzem em perigo. Com muita frequência, nem me sinto digna de trabalhar com eles. A vida deles me faz lembrar das palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 30 e 31.